Eu sou a Raquel. Eu sou a Elisângela. E juntos vamos apresentar um podcast maravilhoso que é o As Minas de Minas. Hoje temos uma convidada muito especial, né, Eli? Sim, a Fabiana. Fabiana Fritoli. é uma convidada muito especial. Ela é professora, ela é terapeuta sistêmica, trabalha com constelação familiar e outras técnicas. É uma pessoa incrível, muito carisma, muito carinhosa, e a gente, então, vai convidar a Fabiana, então, para falar com a gente sobre um tema da constelação familiar, mas com ênfase na educação sistêmica. Bora, Fabiana, entra aqui, por favor. Oi, gente. Bora lá. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fabiana? Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada. As Minas de Minas. Obrigada. Boas minas. Ô, Bia. Bia, desculpa, gente. É que tô falando assim com essa intimidade, porque eu conheci a Fabiana desde que eu tinha 9 anos de idade. Então, pra mim, ela é a Bia. Mas o nome dela é Fabiana Fritoli. E é uma maravilhosa terapeuta sistêmica, né? Eu já constelei com ela, olha. Show de bola. Mas hoje a gente gostaria de falar, Fabiana, primeiramente, né, Elisângela, é legal deixar ela fazer as considerações iniciais, né? Se apresente. A gente quer saber, assim, um pouco do seu lastro. do seu lastro, né? Nessa trajetória aí de professora até chegar a ser uma consteladora e trabalhar com a educação sistêmica. Meu lastro sempre vai ser a educação, a primeira, né? Foi a educação que bancou todos os meus cursos sistêmicos até aqui. E eu sou professora na educação infantil há 26 anos e encontrei o mundo da constelação familiar através de uma grande dor pessoal. Que eu fui procurar ajuda para aplacar aquela dor que estava no meu peito. E aí um dia pulou lá no YouTube um professor, que até estudei com ele, e me envolvi. Falei, que negócio é esse legal, que estou gostando desse negócio. E eu comecei a primeiro a ser aluna para me curar. E depois eu me apaixonei pelo assunto, e aí eu fiz 3 formações. E uma das formações dentro da terapia sistêmica é a educação sistêmica, onde a gente leva as relações, o amor dar certo dentro da escola e também em qualquer ambiente que promova a educação. Então, eu poderia falar que existe a pedagogia sistêmica, que é dentro da escola, e a educação sistêmica em qualquer ambiente formal ou não formal, onde tem relações humanas, tem educação sistêmica. Tá, mas você pode especificar melhor pra gente o que deveria ser esse sistêmica? O que quer dizer isso? A vida da gente é um sistema, né? Então, mas eu sempre falo para as pessoas pensar no relógio. O relógio, principalmente aqueles relógios antigos, né? Ele tem engrenagens que, se uma engrenagem não funcionar, a outra parte não funciona. O nosso corpo, se um sistema não funcionar, o corpo inteiro não funciona. Então, quando se fala em terapia sistêmica, é terapia das relações darem certo na nossa vida. Então, o sistema familiar na nossa vida tem que dar certo para todos os outros sistemas, educacional, político, de saúde, dar certo. Fabi, desculpa. Porque ela fala Bi, aí ficou. Quando você traz, né, que primeiro tem que, então, tá funcionando essa engrenagem dentro do próprio lar, né? Sim, seria isso. Para depois, então, chegar na educação, é isso? Você podia falar um pouquinho para nós? Se a gente for falar, é porque assim, a pedagogia sistêmica é algo mais restrito ao ambiente escolar. Então, se eu for falar especificamente da pedagogia sistêmica, o que acontece? Qual que é o nosso primeiro mundo? É dentro da nossa casa, né? Que a gente fala do ambiente doméstico. Quando uma criança vai para a escola, ela já vai para o segundo mundo, que é o mundo externo. Né? Qual que é o ambiente social que a criança ela fica depois que sai da casa dela? O primeiro é a escola. Então a escola ela vai anunciar e denunciar tudo que se passa no sistema familiar daquela criança, consciente ou inconsciente.
E aí, ô Bia, e como foi, na verdade, essa questão da... Eu lembro do seu processo de estudar, né, constelação, de começar, né, desenvolver nessa área, mas aí, como foi que deu esse salto para educação, entendeu? Mas, Tipo, o que foi que aconteceu? Conheceu alguém que te mostrou essa outra possibilidade? Como é que foi isso? na minha segunda formação com o professor Hilário Trigo, muitos alunos, antes, né, de eu entrar como aluna mesmo na formação, tinha um grupo de formadores que uma das exigências era eles pegarem o lastro deles e aplicar a terapia sistêmica. Então, os advogados aplicavam advocacia sistêmica, os engenheiros, e aí os professores formaram um grupo sobre educação sistêmica, e aí eu comecei a estudar com eles, ver as lives. De repente, essa professora, que é a Eli Baido, ela montou um curso, e eu fui fazer o curso com ela. Aí eu fiz o curso um tempo com ele, um bom tempo, uns 3 anos, a gente estudou educação sistêmica, e depois, né, eu fiz outra formação com uma professora que chama Daniela Flieger. Então, tudo cabe na vida sistêmica, porque eu faço assim, mais ou menos assim, pense num guarda-chuva. O cabo do guarda-chuva é a teoria sistêmica vinda de Bert Hellinger, que estudou muitos outros, né, outras vertentes para criar a teoria sistêmica. Então, é a teoria. Aí tem as barbatanas. O que são as barbatanas? O desenho sistêmico, a escrita sistêmica, as cores sistêmicas, meditações sistêmicas, músicas sistêmicas, são tudo isso. O que cobre o guarda-chuva é a constelação familiar, que é essa técnica maravilhosa, onde faz com que o amor dê certo na nossa vida. Mas quem segura o guarda-chuva? Geralmente quem segura o guarda-chuva é um profissional. Então, no caso, eu sou professora. Então, não tem como eu não desenvolver a educação sistêmica, porque é o meu lastro. Eu nasci na educação e vou morrer educadora porque isso é minha vida. Então, como se um médico estivesse segurando, ele podia fazer a medicina sistêmica, um advogado, né, o direito sistêmico. Então, qualquer pessoa que está segurando o guarda-chuva, ele tem capacidade de levar a terapia sistêmica, os conhecimentos sistêmicos para dentro da área que ele exerce. Ô, Fabi, aí trazendo aqui um pouco para a prática, né? Eu, por exemplo, repeti a 4ª série. Então, se na minha época, eu estou com 50 anos, então se há 45 anos atrás, mais ou menos, né, tivesse esse olhar, né, que na época ainda não existia, você como pedagoga, professora e consteladora, poderia ter um olhar mais ali apurado, por exemplo, no meu caso, sim, né? Sim, porque a educação sistêmica, ela tanto olha para os professores, para os pais, quanto para os alunos, no caso da escola, né? Agora, por exemplo, se eu for dar uma palestra para funcionários de uma metalúrgica, aí eu poderia usar uma linguagem de educação sistêmica com eles, mas especificamente na escola. Então, a Elisângela, por exemplo, para onde a alma da Elisângela olhava, que ela não conseguiu estar ali. Porque quando a gente fala, né, que foi reprovado, será que só pela escola ou estava vivendo alguma coisa dentro do lar? Entendi. Né, que na verdade não queria estar dentro da escola, queria estar em casa, ou para salvar a mãe, para salvar o pai, ou porque a vovó estava passando por um problema, ou tinha alguma doença ali. Então, muitas vezes, muitas questões que acontecem dentro da escola, a criança só está revelando o que está acontecendo no ambiente escolar. Um ambiente, às vezes, de agressão, às vezes de tristeza, às vezes também de muitos gritos ou de muito silêncio. A criança, ela vai denunciar, mas às vezes ela não denuncia, por exemplo, uma criança que tem um ambiente agressivo. Às vezes ela, na escola ela não vai denunciar com agressividade, às vezes ela vai ficar apática. Né? Em casa ela vê isso, mas não quer dizer que ela vai fazer isso na escola. Como muitas crianças não veem a violência física, mas são às vezes violentas dentro da escola porque elas estão denunciando alguma coisa. Às vezes o casamento da mãe e do pai não está bom, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa que ela quer chamar atenção,
Mas pode ter certeza, toda a questão que uma criança tem na escola, a alma dela está olhando para outro lugar, que geralmente é para os pais, principalmente criança de 0 a 6 anos. Olha que interessante. Ô, Bia, a Eli levou essa questão da repetição, né, de repetir o ano e tal. E aí eu queria ver com você o seguinte, hoje em dia é muito difícil repetir, não é igual antigamente, né, nosso tempo, que não adianta. Você tinha que conseguir nota, senão não passava de ano e pronto, né? E hoje o sistema mudou e, enfim, mesmo você com pouco rendimento e tal, você passa. Como você vê isso com o olhar sistêmico, assim? Isso é positivo? Que olhar você tem em relação a isso? A gente primeiro tem que ver a questão socioeconômica, que hoje, né, tem uma questão aí, uma legislação que faz com que a criança seja aprovada. Você não pode reprovar todo mundo, Sim. né? Até questão, cada aluno custa X reais e para que ele vá para a próxima etapa, tem tipo uma sala no ensino fundamental, que não é minha experiência, mas tem 40 alunos. 5 podem repetir, os outros não. Então, os professores, eles vão lá no conselho de sala, eles vão vendo qual tem menos condições de passar. Mas, geralmente, né, uma criança, que aí a gente vai entrar nas leis sistêmicas, né, que é de pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Uma criança, geralmente, quando é reprovada, muitas vezes é porque ela não se sente pertencente àquele lugar. Porque ela não se sente pertencente dentro do lar por algum motivo. Às vezes não é que não é uma família ruim, porque às vezes a pessoa, nossa, eu faço tudo pelo meu filho e mesmo assim não dá certo. É porque tem alguma coisa inconsciente nesse sistema que precisa ser visto e que essa criança, ela chega, ela não consegue aprender, ela não consegue às vezes fazer amigos e isso atrapalha o ensino e às vezes ela fica inquieta. Hoje a gente vê, o que a educação sistêmica fala muito, né? Hoje tem muitas crianças com TDAH. A maior parte, se você for ver, 800% aumentou o uso de Ritalina nos últimos anos. Isso para a indústria farmacêutica é uma beleza, Nossa, não é? ótimo. Só que não dá resultado. Por quê? Por que essa criança, a atenção dela não está na escola? Porque a atenção dela está em outro lugar. Ela está olhando para outro lugar. E se você... Uma criança, no caso, né, a terapia sistêmica para criança, através de perguntas específicas, através de desenhos, a criança vai revelar alguma coisa. Por exemplo, você pergunta para uma criança, às vezes um aluno meu, eu pergunto, e aí, lá na sua casa, como está? Aí eles falam, meu pai tinha minha mãe. Meu pai saiu de casa. Minha mãe chora muito. Então, a criança, às vezes, ela não consegue estar ali naquele ambiente, porque ela fala, nossa, eu tô aqui, mas minha mãe tá sofrendo lá. Então, eu não vou me dar bem aqui, eu vou reprovar. Quem sabe, assim, eles me tiram da escola? Claro, eu tô falando de uma forma muito, assim, genérica, que cada caso é um caso. Mas isso acontece. Agora, no caso também, a gente tem que ver os professores também, né? Muitos professores que estão na escola estão adoecidos, né? Também tem questões profundas dentro dos lares, com os próprios pais e com o relacionamento atual, e chega nesse ambiente, fica uma guerra, um jogo, porque olha só, tem os sistemas dos professores, então, vamos supor, eu olho para você, não tem só a Raquel, tem um sistema atrás dela, papai e a mamãe, da Elisângela também, eu tenho o meu, chego na escola, eu não tenho 20 alunos, eu tenho 20 sistemas. E aqueles sistemas entram em embate com o meu sistema. Por isso que é tão importante o professor conhecer a educação sistêmica, porque ele vai entrar também no lugar de professor. O que acontece muito, principalmente na educação infantil? A gente sai do lugar de professor, às vezes para fazer as vezes de mãe e de pai. E isso não dá certo. Só no nosso lugar a gente tem força. Então, os professores, eles precisam conhecer, eu falo todo mundo, porque quando a gente faz bem pra gente, a gente quer pra todo mundo, né? Qual é o meu lugar nessa escola? Então, qual é o meu lugar? É ensinar. Eu não vou lá ser terapeuta sistêmica, eu não vou lá ser assistente social, não vou ser psicóloga, vou ser professora. E no meu lugar de professora, eu tenho força
Até de olhar para essa criança e falar, eu concordo que você não goste do que eu estou ensinando e tá tudo certo. Porque às vezes o que nós professores, não, você tem que gostar. Não, como que você não vai gostar do que eu estou ensinando? E às vezes a criança não é que ela nem gosta, ela tá ali, mas ela não tá ali. A partir do momento que você começa a respeitar, ó, respeito você, teu destino, de onde você veio, sem julgamento, a criança começa a aprender. Por isso, até, posso compridar mais um pouco? Vai, a gente tá adorando. Aí existe uma guerra fria entre pais e professores, escola e pais, não existe assim? Por quê? Porque aí, muitas vezes os pais jogam para a escola uma responsabilidade que são deles, e isso é muito pesado para a escola, e muitas vezes também a escola tem medo que os pais adentrem, porque para ficar apontando o dedo, falar, é por aqui, porque a gente vê que a gente terceiriza muitas responsabilidades, né? Vai para a escola, fala, não sei o que, não é na escola, na tua casa. Aí vai para casa, não é aqui em casa, é na escola. Então, não deveria haver, né, uma unidade entre os pais. Pai é pai, mãe é mãe, escola é escola. Nós estamos ali para quê? Para ser parceiros de crescimento das crianças. E não para ser quem é melhor, quem é pior. Então, muitas vezes, os pais, né, eles olham a escola, às vezes com insegurança, tipo, ai meu Deus, mas eu que sou mãe, vai mudar o que a gente ensina? Não, não vai mudar. Um professor que tem educação sistêmica, mesmo que for essa família que você olha e você fala, meu Deus, né? Às vezes a gente não olha para uma sala, que bagunça, mas é aquela bagunça que aquela criança nasceu e a gente tem que respeitar. Não estou falando que não tem que, se tiver algum abuso que tem que denunciar, é claro que tem que denunciar, maus tratos e tudo mais. Só que se a gente não respeita a família, o sistema familiar do outro, a criança não aprende. É o lugar dela, né? É o lugar de onde ela veio. Sim. Quer perguntar alguma coisa? Ô, Fabi, quando você traz essa questão, é muito interessante, né? Porque na própria constelação fala de excluídos, né? Então, isso tem tudo a ver, esse emaranhamento. Você podia falar um pouco disso? E depois, só para complementar, por exemplo, se você identifica ou se chega até você para atender, eu gostaria que você explicasse que, na prática, como que é você atender uma criança, se existe idade para isso, como que funciona? Sim. A primeira pergunta é qual mesmo? É dentro dos excluídos, né? Excluídos, sim. A gente sabe que todo excluído no sistema ele vai aparecer de alguma forma. Então, no Brasil é um país onde quem são os excluídos na família no Brasil? Quem vocês acham que são excluídos na nossa família brasileira? Excluídos na nossa família brasileira? Você fala independente da... Em geral. Assim. Não. Os pais. Os pais são os mais excluídos, não é? São excluídos porque são excluídos por nós mulheres ou são excluídos porque se excluem. Mas você pode ver que a maior parte... Quem leva as crianças para a escola? A maior parte é as mães. Tem de pais de paternidade. Paternidade, o paterno, é isso, paterno. É porque para mim tá claro, desculpa. Então, o paterno tá excluído. Sim. A maior parte, você pode ver que quem leva as crianças para a escola são as mães, quem vai à reunião são as mães, e isso faz a criança ficar capenga, porque nós somos 50% mãe e 50% pai. Independente da história, se uma mãe ela consegue incluir o paterno, o masculino na criança, a criança tem mais facilidade de aprender. Né? É muito mais comum o paterno ser excluído, não que não aconteça também do materno. Mas, então, uma criança que, mesmo que a mãe se separou, tem um relacionamento até desafiador com o pai, mas que, para a criança, ó, seu pai tá aí, você é inteligente como seu pai, olha, nossa, você faz isso igual o seu pai. Quando uma criança, ela recebe a afirmação, né, positiva, que o pai, ele tá ali vivo, independente das circunstâncias, que ele é 50% pai, essa criança aprende melhor. Com certeza. E você já teve experiência prática
de exemplos práticos em relação a isso, assim, né? Direto, né? Depois que você, né, entrou nesse ramo aí da sistêmica na educação e tal, você conseguiu ver diferença? Sim, é muito comum, né, agora, em relação à sala de aula, porque assim, na terapia sistêmica, eu atendo muito mais professores e pais do que crianças, né? Crianças eu olho lá na escola, não que eu não esteja, eu estou aberta, mas geralmente quando é uma criança muito pequenininha, você tem que trabalhar os pais. Né? Crianças, principalmente até 6 anos de idade, a gente olha para os pais. Não que a criança não vá denunciar algo, mas aí você vai conversar. Aí você conversa com, por exemplo, uma mãe. A mãe chega e fala, ai, porque ele dá muito trabalho, nossa, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo. Aí você pergunta, cadê o pai dessa criança? Aí ela fala, aquele pi, aquele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você vê que isso já vai, né, a afetar a criança diretamente. E ao contrário também existe, gente, só que é menos comum do que... Mas aí acontece a superproteção da mãe, que também é danosa ao filho. Aí já não é bom, porque a mãe, tipo, quero que o meu filho seja 100% mãe. Não dá, é só 50%, sinto muito lhe informar. Então, quando eu vou atender, o que me procura muito são os professores. Professores adoecidos, né? Por causa de N questões, número de alunos de sala, ao barulho, falta de limite, né? Tem violência, procura muito porque os próprios professores não curaram a relação deles com os pais, não curaram a relação deles com as escolas que eles estudaram. Aí chega na escola, o que eles vão? Ou eles vão querer ser a vítima dentro da escola, ou vão querer ser os heróis. Ó, eu vou salvar vocês podem dizer. Sabe aqueles professores que quer resolver tudo, fazer tudo, tira dinheiro do próprio bolso, compra tudo e vai até na casa dos outros fazer doação? Isso não é saudável. Quem acha que é bonito isso, não é. Sinto muito lhe informar. Isso é disfuncional. Então, geralmente, vem mais para mim professores e pais. Mas crianças, claro que lá na escola eu sou professora. Sim. Só que a gente faz atividades sistêmicas com eles, porque é muito próprio da educação infantil você trabalhar a família, você trabalha o lugar onde você mora, né? Então dá para trabalhar muitas questões sistêmicas. Então, por exemplo, a gente sempre trabalha da mamãe, vai conversar sobre a mamãe, e eles vão trazer as histórias. E criança fala, né? Às vezes fala até através do silêncio. Vai falar a questão do papai, como é dentro de casa, pede para fazer desenho. Aí, às vezes, coloca só a mãe no desenho, não coloca o pai. Ou coloca a mamãe, ele no meio, o papai, que isso também os desenhos refletem muito, o que acontece no sistema familiar. A gente trabalha muito as meditações sistêmicas. Às vezes, por exemplo, na escola que esse ano eu tô com uma turma bastante agitada. Então, na hora da roda, e às vezes eu faço atividades tipo assim com eles, ó, agora nós vamos fechar o olho e nós vamos imaginar vocês lá na casinha de vocês à noite, na hora de dormir. E a mãe de vocês vai contar uma história para vocês. Imagina ela contando essa história. Sente o cheiro da mãe. Sente o cheiro. Ó, como é a mão da mãe? A hora que ela tá folheando o livro, como é a mão da mãe? Olha, e ela contou uma história engraçada. Aí eles começam a rir. Tem criança que chora. Tem criança que fala, ai, que delícia. Aí você pode me perguntar, mas as crianças adotadas, né, que estão na escola, as crianças que, né, vêm de abrigos, a gente trabalha da mesma forma, só que, por exemplo, na minha turma esse ano não tem nenhuma criança, né, com adoção, mas se tiver, eu vou conhecer essa história. Às vezes a criança sabe que ela foi adotada, ela conhece os pais biológicos, então a gente vai trabalhando, respeitando essa dinâmica da sala de aula. Se é uma criança que, por exemplo, o pai de violência, né, violentou de N maneiras, aí a gente aborda de outra forma, às vezes nem aborda, dependendo da situação. Então, cada caso é um caso. E você falou dessa coisa da adoção, né, que você procura saber sobre a história da criança, mas isso é uma coisa assim que é sua, né, como professora. Você acha que todo professor é desse jeito, é algo da sua consciência. E que se não não é de todo professor, talvez devesse ser. É que assim, a educação sistêmica é uma
vou dizer, uma terapia bastante nova, né? Ela surgiu no ano 2000. Então, agora que ela está crescendo, ela começou a surgir lá na Alemanha, com uma aluna do Bert Hellinger, que não foi o Bert, embora ele fosse pedagogo, não foi ele que começou a, vamos dizer, a jogar para os 4 cantos do mundo a educação sistêmica. Foi a Marianne Frank. E depois, né, a Angélica Oliveira, no México. Então, é uma coisa que está começando ainda, vamos dizer assim, está engatinhando no Brasil, mas tem muitos lugares que já falam. E eu acredito que deveria ser matéria obrigatória nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação de professores, até nos cursos de extensão, vou falar disciplina, não, essa filosofia de vida chamada educação sistêmica, que eu acho que ajuda muitos professores, porque se nós, professores, nos curarmos das nossas dores lá, né, da origem, nós vamos estar mais abertos para nossos alunos. Então, mas assim, eu optei por saber de algumas coisas das crianças, porque isso ajuda no dia a dia. Sim. Mas tem professores que não acham que isso é importante e eu respeito. Sim. Só que eu acredito como professora que isso faz diferença. Não para você tentar arrumar alguma coisa, né? Até os próprios, por exemplo, as crianças de abrigo, muitas vezes não chega até nós o que aconteceu com elas, até para protegê-las. Mas a gente sabe que elas eram de abrigos, então ali tem uma dor ali, né? Sim. Tem uma dor que a gente precisa respeitar. Às vezes a criança é muito agressiva, às vezes chora muito, às vezes muito quietinha. E uma criança quietinha e uma criança que fala muito é a face da mesma moeda. Só que a gente não vê assim. O professor vê, aquele lá é baguncento, e esse aqui, nossa, nem me dá trabalho. Só que às vezes esse está pedindo mais socorro que aquele que está gritando. E a gente precisa ter olhos para ver. Só que nós temos muitas funções dentro da sala de aula, né? E às vezes a gente não consegue, principalmente dependendo do número de crianças. Na educação infantil, acho que até a gente consegue mais ter esse contato. Mas imagina uma sala com 40 alunos. Já fica mais desafiador. Mas se o professor ele tem consciência do papel dele, que eu acho que é uma coisa importante. O que é ser professor? É levar um ensinamento para. Eu faço isso. Mas o que é ser educador? Educador é você atravessar com um aluno, você levar ele de um lado para o outro, levar para fora. Então, por isso que eu acho mais bonito falar educação sistêmica. Eu vou ajudar o aluno a fazer uma travessia. Que travessia? Aquela que ele der conta, não a que eu quero. Sim. Então, por isso que muitas vezes tem embate na escola. Eu não aprendi, não gosto de matemática, não gosto de matemática, não gosto de matemática. Às vezes não é o professor. Agora, é uma coisa que eu acho legal. As disciplinas. Disciplinas da área da humanas, diz respeito à mamãe. Né? Na área de exatas, de respeito ao papai. Olha que interessante. Isso é importante também. Olha só, que legal, então. E Pode falar. Fabi, aí eu achei, assim, queria que você falasse um pouquinho para o público também que está assistindo, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos, né? Dentro desse olhar que você traz aí da educação sistêmica, é possível, mesmo que eles já formaram segundo grau, não sei que forma que fala hoje, quando termina o ensino médio, é possível, por exemplo, ele não tem muita vontade de fazer faculdade. É possível, através disso, você fazer essa terapia? Sim, queria que você falasse um pouco disso na prática, como que funciona. Sim. Mas aí a gente vai saber, por exemplo, se o seu filho for lá num atendimento, eu não vou chegar nele e fazer constelação familiar, porque não cabe. Eu vou tentar entender e compreender as necessidades dele, baseados nas leis do amor, que é essa pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Nós vamos conversar sobre as questões dele, as questões do papai, dos ancestrais. E aí sim nós vamos, se houver necessidade de uma constelação, a gente faz. Mas o que acontece? Eu tenho que descobrir, será que no seu sistema familiar foi permitido estudar? Homem, porque fala assim, antigamente falava assim, a mulher não precisa estudar, né? Porque mulher tem que ficar dentro de casa, cuidando de casa.
Qual é a crença que ele traz do sistema paterno e materno que faz com que ele achar que ele não quer fazer faculdade? E também, às vezes, está tudo certo. E quem quer dizer que vai fazer faculdade, ele vai ficar rico com isso? Né? Quem está trazendo essa ideia, essa crença para ele? E aos homens, né? Aos homens do seu sistema familiar, foi permitido eles estudarem? Quem estudou até quando? Como foi a escola? Como foi a faculdade? Talvez o mais estudado tenha sofrido bastante, às vezes ele está identificado a esse mais estudado. Ou ele, eu não vou estudar porque meu pai queria fazer um curso, meu pai não fez, então por amor cego eu não vou fazer. Então tem muitas questões antes de chegar a uma constelação familiar para descobrir. Porque, na verdade, a nossa vida educacional fala muito da nossa vida profissional. É muito interessante isso, porque no meu caso, eu fui adotada. Dentro do próprio meio familiar, mas eu fui adotada, né? Minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 1 mês. Então, quando você traz isso, eu fiquei pensando, né? Qual olhar eu desde sempre soube, né? Mas eu fico pensando, qual olhar que eu trouxe, né? Quando você fala, quando eu repeti. Então, é muito legal, né? Poder ter hoje esse olhar sistêmico perante qualquer situação, qualquer Toda criança, situação, né? Como sim. que isso faz diferença quando a gente cresce, né? Sim. Que a gente vai buscar as terapias, no meu caso. Depois de muito tempo, Sim, que não entendia, sim. né? E os pais são os primeiros educadores. Se os pais, eles buscassem a educação sistêmica, nossa, ia ser muito tranquilo não, então, mas muito mais leve lidar com certas situações, né? Porque vai ter que lidar com as suas próprias situações. Então você tem que ver como foi a escola para você, como foi para o seu esposo, né? Como foi para ele, né? Estudou em escola particular, não estudou aqui? Muitas crianças sofrem muito em escola particular porque assim, os pais às vezes tiram dinheiro de pedra para pagar a escola particular. E os filhos veem o sofrimento dos pais, aí eles não vão bem por causa de, tipo, meu pai e minha mãe tá sofrendo para pagar na escola. E às vezes, às vezes eles escutam, né? Nossa, tá difícil. Você viu? Vai aumentar 6% a escola. Aí às vezes a criança tá lá longe, falando, nossa, tá sendo difícil pro meu pai esse meu estudo. E às vezes eles não vão bem, tipo assim, tira, depois coloca lá na escola pública, porque aí vocês não vão ter esse peso. Ou a própria universidade particular também tem isso, né? Não que a pública não tem, também tem que pagar aluguel, essas coisas todas. Mas cada caso é um caso, né? O público tem estudar na escola pública, eu acho que todo mundo deveria estudar na escola pública. Se nós tivéssemos, né, tudo aquilo que a gente sente como educação. Mas só que não é assim. Mas geralmente uma escola particular ela é mais cara, ela é cara e não são todos os pais que conseguem pagar. Eu lembro que quando eu estudei no Jesus Maria e José uma época e meus pais não tinham dinheiro para eu comprar lanche e meus amigos tinham e para mim era um sofrimento. Eu chorava todo o recreio, eu chorava porque eu tinha vontade de comer e não podia. E eu lembro que hoje, para mim, é claro, eu tive depressão na 5ª série e minha mãe teve que me tirar da escola. Eu fiquei 6 meses sem estudar, eu perdi a 5ª série por causa, um dos motivos foi esse. Porque eu ficava assim, nossa, na hora do lanche era pão com manteiga e eles comendo pizza, tudo, e eu não me sentia confortável. Lógico. E hoje eu vejo que tinha muitas questões sistêmicas. Não sei se deu para compreender. Muito. Deu demais. Quer perguntar mais alguma coisa? Acho que, nossa, muito esclarecedor, né? Eu gostei muito da parte que você falou o exatas, né? A parte de exatas tem a ver com o pai e a parte de humanas com a mãe. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse tema? Sim. Quando a gente vou falar quais são as disciplinas mais famosas da escola. Qual que é o foco, principalmente do ensino fundamental? Matemática, não? E português, não é? Matemática é o quê? Matemática é capaz de somar papai e mamãe, dividir papai e mamãe, subtrair papai e mamãe, multiplicar papai e mamãe. Se o meu pai é excluído ou a minha mãe é excluída, não tem jeito de fazer essas coisas. Tem como dividir alguma coisa sem outro número? Então, é assim. Então, a capacidade de somar o papai. Então, vamos lá. 2 mais 2. Mamãe mais papai dá o quê?
da Raquel, da Fabiana, da Elisângela. Se eu ficar 2 mais 0, vai dar 2, só que cadê a outra parte? Então é isso que a química, né? Essa questão da fusão, né? A química. Meu pai precisou de um homem e de uma mulher para eu vir à vida. Química, física pura, não é? Então, papai. Primeiro, quem é o que fecunda é o pai. Português, não consigo me expressar. Não consigo me expressar nem falando, nem escrevendo. O quê? A expressão feminina em mim está bloqueada. Às vezes a mãe não tem opinião, a mãe se fala apanha. A mãe desde pequena falava assim, os pais falavam, lugar de mulher dentro de casa. Mulher não fala, mulher não opina. Se a gente for ver, né, a beleza da gramática. Você vê, a gramática é bonita. A mulher é o feminino, né? Você coloca, até me arrepia, você coloca a crase, a concordância, isso é puro feminino. Se eu excluo o feminino, eu não me dou bem em português. Eu não tenho desejo pela leitura. É claro, né, gente? Se você não tem livros dentro da tua casa, não ensina teus livros, pequeno, desde cedo a ter a apreciação pelos livros, é claro que vai ter uma dificuldade. Isso também é sistêmico. Só que essa questão de você pegar um livro e folhear, isso é muito feminino. Muito gostoso. A arte, né? A própria religião, hoje, nas escolas, ética, isso tudo é feminino. Interessante. Bonito. Em relação a isso que você falou da escrita, né? A gente vê que hoje em dia, eu, por exemplo, eu não consigo entender que, por exemplo, minha filha ou qualquer outra pessoa, dependendo da pessoa que conversa comigo no WhatsApp, até Iracema não. Iracema até que escreve legal. Lógico que tem as coisas da modinha dele, de adolescente, mas assim, às vezes tem pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp, sério, eu não consigo entender, é tudo, a palavra cortada, tudo resumido, tudo com, sabe, eu não consigo entender. Enfim, o que estou querendo chegar é o seguinte, o que você acha que isso tem relação, então, que está faltando feminino no mundo, está faltando feminino em geral nas pessoas, essa baixa na escrita, na gramática, das pessoas não saberem escrever, não saberem se comunicar, escrevendo, falando. Então, é falta do feminino no todo? Eu acho que é um conjunto, né? Primeiro que tem uma competência aí, que é o quê? Né? Hoje, vou falar as crianças e os adolescentes, eles estão muito mais ligados à tecnologia do que à leitura, né? Eles querem ler uma coisa de 3 linhas, né? Então, tem essa dificuldade que é própria, acho que desse momento. Tem as questões também que a educação, ela precisa ser reformada em nosso país, ela precisa ter uma abrangência mais humana, ao meu ver, né? Tem isso, mas também tem as questões sistêmicas, sim, que é essas exclusões que a gente não percebe no dia a dia, até de excluir a própria escola. Hoje, o que é? Hoje todo mundo fala de educação, né, Raquel? Médico fala, engenheiro fala, advogado fala, mas quem precisa falar sobre educação? Nós, educadores, os pedagogos, quem é formado para isso. Então, hoje você vê nas legislações, nem hoje, já é um tempo no Brasil, quem faz as legislações, às vezes, não são educadores. São pessoas que não põem a mão na massa. Então, isso também vai entrar dentro da escola. E a gente tem que ver que, infelizmente, tem uma questão o valor por cabeça. Então, hoje, às vezes, tem escolas superlotadas que nem se o professor virar mágico, ele vai conseguir, às vezes, desenvolver um trabalho de muita qualidade. Então, imagina só, eu fico imaginando. Um professor de 5º ano com 20 alunos na sala. Olha que beleza. Imagina que ele poderia trabalhar grandes clássicos. Não que não haja professores que não façam isso, mas é desafiador. Eu gosto muito de contar história para minhas crianças. Tem dias que dá para contar, tem dia que não dá. Mas uma coisa é você contar história para 15, outra é para contar para 30. É bem diferente a dinâmica, eles terem acesso ao livro, eles manusearem os livros,
fazendo atividades sobre os livros. Então, tem essa questão também que vai além do sistêmico, mas, como a gente está falando propriamente da educação sistêmica, tem muito essa coisa. O feminino, o que feminino nós estamos falando? O feminino que se prega no mundo? Ou a nossa essência? A essência feminina e a masculina que há em nós. Então, por isso que tem muitas questões. A gente vai conversar, por exemplo, às vezes com eu atendo muitos pais e atendo muitos professores. Aí eles vão falar, eu não gosto de dar aula de arte porque eu não me dou bem. Aí você vai descobrir por que aconteceu alguma coisa ou não tinha dinheiro para comprar tinta, não tinha dinheiro para comprar uma tesoura, ou o pai viu às vezes, e já aconteceu de um cliente meu falar que ele adorava cortar as coisas, o pai falou, isso não é coisa de homem, jogou fora a tesoura. Então essas coisas marcam e isso, claro, que vai chegar na escola. Então também tem isso. Então eu acho que são várias questões, não só o sistêmico, mas o sistêmico influencia muito. E você falou uma coisa de escrita, tem um curso que eu fiz que chama Escrita Sistêmica, para desbloquear a escrita. E é muito, muito bonito. Por quê? Porque a nossa escrita é bloqueada por quê? Porque foi negado a gente expressar. Negado não porque falou você não pode falar, mas às vezes nas entrelinhas do nosso sistema familiar, você não pode falar da tua dor, você não pode falar da tua tristeza, você tem que dizer sim para tudo. Então, como você vai escrever uma coisa que você não pode, não te dá permissão, você não foi autorizado? Então, muitas pessoas falam, eu não consigo escrever. Aí começa a gente fazer, pode sim, porque hoje você pode falar, você pode gritar, você pode falar não. Muitas mulheres abusadas não conseguem escrever muito. Ou escrevem demais, que fazem diário, ou não conseguem escrever nada, porque cada uma tem uma forma de expressar. Muito bacana. Fabiana, e acho que nós já estamos quase chegando para a reta final. Conta um pouquinho para a gente como que o público te procura, né? Como que funciona toda essa dinâmica tua de trabalho. Falar um pouco para as pessoas. Geralmente, assim, eu não costumo fazer constelação na primeira sessão, né? Já tive essa experiência e eu percebo que às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Quem tem conhecimento, não. Mas quem chega cruzinho, eu costumo fazer um processo sistêmico. Algumas sessões para as pessoas entenderem como funciona as leis sistêmicas e a partir daí, a partir da dor que ela me traz, por exemplo, tem clientes que me procuram por questões financeiras. Dinheiro. Aí nós vamos entender a fundo, transgeracionalmente, por que esse dinheiro ainda está travado. Aí, a partir desse momento, quando a pessoa tiver consciência e fala, mas agora eu estou entendendo certas coisas, mas eu não estou conseguindo. Aí sim a gente faz a constelação. Mas nessas terapias, né, nessas sessões que eu desenvolvo, a gente trabalha meditação, a gente trabalha desenho, eu faço uso dos bonecos, até também utilizo a constelação de bonecos, mas eu acho que sempre a mais fidedigna é com pessoas, né? Também trabalho com pessoas, eu tenho um grupo de terapeutas que me ajudam na constelação e também estou aberta para atender crianças, embora só cheguem a mim professores e pais, mas se precisar, né, eu estou aí receptiva. E aí você pode, o seu contato, né? Você quer que procure você pelo Instagram, pelo WhatsApp? Meu Instagram é Fabiana F. Fritoli. Lá eu coloco uns vídeos quase que diariamente, só no final de semana que não. E também tem o meu celular, que depois se vocês quiserem deixar aí, Sim. entrar em contato e vale a pena. Olha, eu falo sim, esse processo não tem como ser a mesma pessoa depois de fazer esse processo, né, Raquel? Você é prova viva aqui. Sim, verdade. Nossa, impactante. Tem até um gatinho aqui, ó. Isso é um bom sinal. Ela gostou da Bia. Não, Bia, depois a gente coloca na descrição do vídeo, a gente coloca como diz o Fagner, que é o nosso editor, os leiters. A gente põe o seu contato, né, para as pessoas que quiserem te procurar, né, para fazer terapia com você, entrar em contato. Eu gostaria de pedir para a audiência, gente, que vocês curtam o vídeo, né, lá no Instagram, no YouTube, se inscreva, dá o like, comenta, compartilha, tá bom?
A gente vai trazer, assim, sempre temas bem interessantes, com profissionais muito bacanas aqui para estar trocando com vocês, tá? Elisângela, você quer finalizar falando alguma coisa? Agradecer muitíssimo a tua presença, Fabi. Obrigada, eu que agradeço. Muita contribuição para a gente, né? Esclareceu muito. Eu me interessei muito porque eu fiz um feedback aí da minha vida e vi que, uau, universo, o que mais é possível, que eu nunca considerei. Bora, eu já peguei teu Instagram e marcar aqui para resolver quando eu Vamos lá. quando eu repetir de ano. Nossa, imensamente, muito obrigada mesmo. Se você quiser aí fazer as considerações finais para o público, né, para todos nós. Eu agradeço o convite das meninas aqui, me sinto honrada mesmo de estar aqui falando de uma terapia que realmente muda vidas. E eu assim, na vida, se a gente não enfiar a cara naquilo que a gente, olhar para a dor, a gente nunca vai ter sossego. E a melhor coisa da nossa vida é olhar para a dor, porque a gente vê que depois da dor tem muita coisa bonita a ser vivida. É isso. Obrigada. Muito bem. Então a gente vai ficar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês gostem, aproveitem o conteúdo e até o próximo Asmina De Minas! Tchau. Tchau. Beijo, bora Obrigada. lá! Bora lá.